Então, agora nós vamos ao conteúdo de hoje, né? A nossa mensagem de hoje, o jejum que agrada a Deus. Nós estamos falando sobre o jejum e comentamos já no programa passado que o jejum é uma prática milenar de todas as religiões. Todas as religiões do planeta têm algum tipo de restrição alimentar, né? Elas indicam alguma prática voltada para a alimentação, ou seja, ou a pessoa vai deixar de comer por algum período, ou ela vai deixar de comer alguns tipos de alimentos por algum período, ou existem alimentos que não são recomendáveis por aquela religião. Então, todas as religiões do mundo, elas têm algum tipo de restrição alimentar, e a gente vai entender que elas estão trabalhando uma qualidade muito importante para a vida do cristão, que é chamada de domínio próprio, tá? Essa característica que as religiões do mundo procuram trabalhar, a pessoa ser capaz de se dominar, né? Porque nós temos essa tendência, irmãos, de cometer alguns os chamados pecados de excesso, né? Então, não é pecado comer, mas a pessoa comer demais, é a glutonaria, ela é pecado. Então, existem outros que são assim, a gente chama de pecado de excesso, né? Não é errado, mas se a pessoa exagera naquela prática, ela então se torna errada porque ela vai trazer prejuízos para a vida daquela pessoa. Então, para dominar essas áreas, essas paixões da nossa vida, esses desejos que a gente tem, o jejum ele trabalha muito bem nesse sentido para produzir em nós essa qualidade importante de todo religioso e todo cristão, que é o domínio próprio. Então, isso nós destacamos aí no programa passado, você pode aí assistir o programa da semana passada e ver o que nós falamos sobre esse tema. Também comentamos que o jejum é saudável. O jejum, irmãos, é saúde. Saúde para o corpo, saúde para o espírito. A gente trabalha, irmão, quando você come bastante, a tendência é que você tenha sono, né? Aquilo pesa no estômago e gera sono, dificulta o raciocínio, você fica com o raciocínio mais lento, com vontade de dormir. No jejum, a gente fica com o raciocínio rápido, a gente fica com o raciocínio pronto para resolver problemas, a gente fica também mais perto de Deus. O jejum mostra a nossa dependência, irmão, do alimento. A gente, sem uma refeição, a gente já passa mal. A gente já dá. Tem gente que já, se ficar sem uma refeição, já fica com dor de cabeça, já tem uma dificuldade ali para tocar o dia. Mas a gente vê, irmãos, que o quanto é necessário o pão espiritual, né? Assim também é o espírito. Se a gente não estiver alimentado da palavra, da oração, de práticas espirituais que nos aproximam de Deus, a meditação na palavra de Deus, a gente vai enfraquecer o espírito e vai ter menos condições de servir a Deus, de ter força, poder para servir a Deus e fazer a sua vontade. Então, o jejum é essa prática milenar, saudável, né? Saudável para o corpo. Existe muita gente que recomenda, né? Muitos médicos recomendam o jejum, aquele jejum intermitente, uma porção de situações, porque sabe que a ausência de alimentos por um período, ela purifica o corpo, ela permite o descanso dos órgãos, do aparelho digestivo. Só existem vantagens, irmãos, se fazer o jejum. E nós nem estamos falando de religião, né? Só estamos falando dos benefícios de um jejum para o seu corpo, para o seu raciocínio, independente de fé, né? O jejum vai trazer esses benefícios para você. Mas quando a gente fala, então, do jejum que agrada a Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas instruções sobre o jejum. E lá em Isaías 58, depois você pode ler ali esse capítulo da palavra de Deus, ele diz muito claramente que o jejum que agrada a Deus é aquele acompanhado da obediência. Então ele diz, olha, não adianta vocês jejuarem, vocês estarem ali praticando o jejum como uma disciplina espiritual para se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo vocês praticam o mal. Então ele fala aqui, ó, no verso 4, capítulo 58 de Isaías, verso 4. Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando, chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Então, Deus está colocando aqui em Isaías 58 que
é necessário a pessoa que jejua. Se você está pensando em fazer um jejum, você está fazendo uma boa decisão, está tomando uma boa decisão. Se você gosta de jejuar, isso é muito bom. É bom para a sua saúde, é bom para o seu espírito, é bom para você, para a sua vida espiritual. Ele vai contribuir com a sua vida de fé. Mas observe que Isaías 58, Deus está dizendo: olha, não adianta jejuar se você não obedecer a palavra, não amar a Deus e ao seu irmão. Então, ele diz aqui, ó, no verso 5, o que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Que passem fome, que se curvem como um bambu? É isso que vocês chamam de jejum? É isso que é o dia de jejum que vocês pensam que me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem os que foram presos injustamente, tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, os coloquem em liberdade. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, recebam em casa os pobres e os desabrigados, deem roupa aos que não têm e nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, irmãos, esse jejum que agrada a Deus é o jejum acompanhado do amor ao próximo. É o jejum acompanhado da obediência a Deus. Então, se você pensa em jejuar, em ter a sua prática espiritual, não se esqueça que Deus não vai entender o seu jejum como se fosse, né, uma palavra mágica, como se fosse uma prática mágica ali que você, né, diz abracadabra e ele vai abrir lá a porta da caverna. Não é assim, irmão. O jejum ele vai ter valor dentro de um contexto de obediência a Deus, né? Então não adianta você ficar jejuando, passando mal. Ele diz aqui, olha, você vai ficar triste, dobrado como um bambu. Não é isso. Não é isso, tá? Então não é sofrer, né? Porque também não é o nosso sofrimento que vai tocar o coração de Deus. Não é esse momento sem comida que vai, nossa, fiquei mal aqui esse dia. Deus agora vai me ouvir por conta desse meu sacrifício. Irmão, todo o sacrifício que poderia ser feito para chamar a atenção de Deus e nos trazer salvação, ele foi feito por Cristo. Então, hoje nós não chamamos a atenção de Deus pela mortificação da carne, aqui pelo sacrifício que nós fazemos. Então, ele está dizendo, olha, o jejum é útil, o jejum é benção, ele vai nos aproximar de Deus, mas ele precisa estar acompanhado de um contexto de obediência. Você tem sido um bom servo de Deus, você está socorrendo seus parentes, o necessitado, aquele que está precisando de uma comida, você está amparando as pessoas, o teu próximo, você tem sido obediente aos mandamentos de Deus, ele fala aqui também mais no início, você, aqui ó, que obedece à minha lei no verso 2, né, então que quer leis justas para estar sempre pronto a me adorar, então você precisa obedecer a Deus, amar ao próximo, porque isso, irmão, faz parte do contexto do jejum para que Deus possa receber a sua oferta. Porque senão Deus vai falar, como falou aqui em Isaías 58. Vocês acham que é isso que eu quero? Que vocês fiquem jejuando e brigando com os outros, e prendendo o inocente, prejudicando o próximo? Não é isso que eu quero. O jejum terá valor se estiver acompanhado da obediência. E mais uma aqui, um cuidado a ser tomado em relação ao jejum, é que o jejum também não deve ser usado para que você venha exibir uma pretensa santidade, né? Então, veja, você vai jejuar para mostrar para os outros, né? Assim como aquele fariseu lá quando, na história de Jesus, ele bate no peito e fala, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros aí, né? Eu jejuo 3 vezes por semana. Então, ele usava aquele jejum, irmãos, para se vangloriar, para se mostrar mais santo que os demais. Ele estava usando o jejum como uma arma, irmão, para dizer que ele era superior. Então, esse jejum também, que vai colocar a pessoa numa condição de superioridade aos demais, isso também não é o que Deus quer. Mateus 6, 17, 18, ele diz assim, ó, mas você, quando jejuar, lave o seu rosto, penteie o cabelo, para que os outros nem saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará
a sua recompensa. Então, irmãos, o jejum também não é para mostrar para os outros, né? Aí você fala, irmão, estou jejuando, estou mal, nossa, aqui estou passando meu jejum. Então, na verdade, o que você quer? Você quer mostrar para os outros que você jejua, que você é alguém muito santo, que está além dos demais. Então, também isso aí. Esse jejum para se vangloriar, para se colocar acima dos demais, também não é o jejum que agrada a Deus. Então, ele diz isso, o próprio Cristo falou isso em Mateus 6, e nós precisamos, irmão, ter cuidado, né, com essa questão. Então, o jejum é bênção, o jejum vai contribuir com a nossa vida, mas você, se puder, faz o teu jejum até sem falar nada para ninguém, você passa o teu dia, ninguém precisa saber, você não precisa bater no peito e dizer, olha, eu estou jejuando, eu sou o cara. Então, não, simplesmente, irmão, você vai fazer o seu jejum, apresentar a sua oferta a Deus, a sua santificação aí, consagração de jejum, seu dia de jejum, e pronto, irmão. E Deus, que não pode ser visto e que te vê em segredo, lhe dará a sua recompensa, irmãos. Então, essa é a nossa meditação hoje, mais algumas instruções a respeito do jejum, para que você tenha bem claro, irmãos, que o jejum ele precisa ser acompanhado da obediência e ele também não pode ser usado como uma ferramenta aí para você se vangloriar, para você se exibir uma pretensa santidade aí que você quer mostrar para os outros que você é mais santo que os demais e aí você jejua para isso, né? Então, isso também não é a intenção da Bíblia, da palavra de Deus, quando recomenda o jejum para o cristão. Então é isso, irmãos, a nossa mensagem de hoje. Eu espero que você esteja aí, né, fazendo suas anotações e vendo aí sempre essa questão dos ensinamentos que nós temos passado aqui, para que você tenha uma vida espiritual mais rica, mais próxima do nosso Deus, mais produtiva, né, para que você realmente tenha poder nas suas orações, na sua busca com Deus, você esteja aí cada dia mais firme na presença do Senhor, tá?